Hoje a gente vai falar sobre modelos lineares mistos e generalizados. Vocês já devem ter ouvido isso e alguém já deve ter pedido para vocês fazerem esse tipo de modelo. O que eu vou passar é só uma ideia geral de como isso funciona, eu não vou entrar em detalhes especificamente da matemática, mas eu vou tentar dar informações práticas de quando usar e de quando não usar. Então, se vocês tiverem perguntas ou tiverem coisas pré-estabelecidas na cabeça, vocês fiquem à vontade para dizer. Então, vamos lá. O que vocês sabem até aqui é que a gente tem a equação mais simples que a gente tem é y é uma função de a mais b de x mais o erro. Se vocês olharem notação matemática, esse x, às vezes, ele aparece x maiúsculo. Quando ele aparece x maiúsculo, os matemáticos estão falando de não um preditor, mas de um conjunto de preditores, ok? E aqui serve dessa mesma forma, podia ter um, dois, três preditores, enfim. Os LMs, você sabe que o y segue uma distribuição normal, na verdade é o resíduo que segue uma distribuição normal, e você tem um link de ligação entre essas duas partes da equação. Para o LM normal, nós estamos usando identity, ou link identidade, que é uma está diretamente ligada à outra. Quando a gente está fazendo um GLM, o y geralmente segue outras distribuições. Tem números inteiros, tem números que não existem como negativos, ou com caso decimal, sem caso decimal, e por aí vai. E as funções de ligação entre esses dois componentes, elas podem variar. Pode ser log, no caso de Poisson, binomial negativa, quase Poisson, e logit quando vocês estão falando de binomial, ok? Mas vocês sabem que essas funções de ligação nada mais são do que uma transformação da minha variável y para minha variável y poder ser modelada dessa forma aqui, ok? Beleza. Mas acontece, é muito comum, muitas pessoas têm um tipo de dado que é chamado de dado hierárquico. Você tem o objetivo de fazer uma amostragem e você vai, por exemplo, em uma praia e amostra um local, 2, 3, 4, 5 locais dentro dessa mesma praia. Aí você vai em uma outra praia e faz a mesma coisa, 5 parcelas dentro de uma outra praia. E você repete esse procedimento várias vezes. Então vocês foram em 9 praias, ou em 9 localidades, ou em 9 regiões, como vocês quiserem. E dentro de cada uma dessas regiões, vocês amostraram um monte de parcelas. Então eu tenho aqui um delineamento hierárquico. Eu tenho parcelas dentro de praia e praia e 9 praias diferentes. Okay? Então parcela está dentro de praia. Quando isso acontece, eu preciso lidar com uma certa variabilidade extra que está associada às praias. Deixa eu ver o que tem depois. Beleza. Eu acredito que muitos de vocês têm esse delineamento, de você ir num local, numa região específica que está sujeita às mesmas condições. Então, notem, todas essas parcelas que estão aqui, todos esses sites que estão aqui em cada uma dessas praias, vão estar sujeitos às mesmas condições da praia. Então, se de repente essa praia aqui teve uma praia mais rasa, e de repente teve um tufão que passou e aumentou o nível da água do mar e inundou todas as parcelas. Se uma parcela for inundada, todas as outras vão ter uma grande chance de ser inundada, porque elas estão todas sob a mesma condição. Ou estou lá tratando com parcelas terrestres, de repente passou um fogo no lugar onde eu estava analisando e queimou todas as parcelas que estavam dentro dessa região. O efeito do fogo em cada uma dessas parcelas, ou o efeito da água salgada em cada uma dessas parcelas, vai ser muito parecida porque todas elas estão na mesma condição, ou na mesma localidade, ou na mesma praia. Beleza? Bom, essa é a parte. Se você tem esse conjunto de dados, já considere usar um modelo misto. Então, vamos entender por quê, baseado em um exemplo. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados que é dado pela diversidade de plântulas. Então, eu tenho aqui, sei lá, o índice de diversidade Shannon, em função da cobertura florestal,
função do valor de cobertura, que vai de 0 a 100, em vários locais. Então, eu especifiquei aqui 2 locais, que é só o comecinho dessa tabela. Então, a estrutura desse conjunto de dados segue exatamente essa estrutura aqui. Cada local tem um monte de parcelas, no caso 5 parcelas, e cada uma delas vai ter um valor de diversidade, e cada uma delas vai ter um valor de cobertura. Mas lembrando que todas essas 5 aqui, elas estão sujeitas às mesmas condições que estão rolando aqui dentro de local. Beleza. Então, eu estou a fim de estimar o efeito de cobertura na diversidade de plântulas desse local. Se eu fizer um gráfico entre diversidade de plântulas e cobertura, eu vou enxergar um gráfico como esse aí. Você não precisa ter muita familiaridade para enxergar que aparentemente tem uma tendência positiva da cobertura em função da cobertura na diversidade de plântulas. Então, à medida que a cobertura aumenta, a diversidade de plântulas também parece aumentar. Deixa eu ver se eu tenho uma linha reta. Não tem. Mas beleza. Antes de fazer isso, eu vou lá e vou ajustar o meu modelo. Então, eu vou ajustar o meu modelo LM, que é o meu modelo clássico. Y é um valor de diversidade, é um valor contínuo. Por mais que ele só exista em valores positivos, eu vou ajustar um LM clássico, porque não vai fazer muita diferença nesse caso. Então, vou lá e faço um LM da minha diversidade Shannon em função da cobertura. Eu não ia nem... O certo seria eu nem olhar o efeito, ok? Mas eu vou olhar o efeito aqui para fins didáticos. Então, eu estou aqui olhando o efeito, estou fazendo um drop 1 da minha cobertura com o meu teste de Fisher, porque eu estou falando de um modelo normal, de um modelo linear clássico. Vou fazer aqui o Likelihood Ratio Test e vou dizer, olha, baseado nesse valor de F, nesse valor de P, aparentemente cobertura é importante. Se eu retirar a cobertura do meu modelo vai perder variabilidade explicada e essa variabilidade vai cair no resíduo. Ok? Então, cobertura é importante para o meu modelo. Fui lá e até tracei a linha de tendência. Olha que bonito. À medida que a cobertura aumenta, a diversidade de plântulas também parece aumentar. Tudo certo. Mas, se vocês sabem que antes de começar a olhar em resultado, pensar em resultado e tudo mais, vocês têm que checar as premissas do modelo. Então, vamos começar checando as premissas do modelo e olhando quais são os problemas dentro desse modelo. Então, primeira checagem, obviamente que tem que ter a questão das independências amostrais e tudo por aí vai. Mas, nesse caso, as parcelas elas têm uma certa dependência, elas têm uma certa estrutura de dependência baseado nas localidades. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, eu vou fazer um plot dos resíduos do meu modelo em função dos valores preditos do meu modelo. Vocês estão vendo aqui esse plot. Tá mais ou menos, tá? Os pontos um pouquinho espalhados, em torno de 0. Aparentemente está tranquilo. Parece que tem uma tendênciazinha de aumentar a variância aqui, ó. Vocês estão vendo uma cornetinha aí. Mas não tá... Tem pouco ponto aqui, né? Aqui tem muito mais pontos do que aqui, então talvez tivesse uns pontinhos a mais aqui se eu tivesse mais parcelas. Tá bom, tá muito ruim não. Vamos seguir. Vamos fazer um plot dos resíduos em função dos valores de cobertura, em função do preditor que está dentro do modelo, que é cobertura. Então, vamos dar uma olhada aí. Resíduo, os pontinhos estão mais ou menos espalhados aqui, em torno de 0. Parece que tem uns pontinhos aqui para fora, que tem uma variabilidade um pouquinho maior nessa região do que aqui. Mas não está ruim não. Relativamente bom. Talvez se eu tivesse mais parcelas, teria mais variabilidade, mais pontinhos. Agora, vamos checar os resíduos, o plot dos resíduos em função de uma outra variável que não está dentro do modelo, que no caso é minha variável locais. Vocês se lembram que eu tinha um preditor, eu tinha uma coluna na minha tabela com os meus locais. E o que vocês enxergam aí? Vocês estão vendo algum padrão? Local 6 e 7 está puxando muito a variação. Os locais 6 e 7 estão puxando muito a variação. O que mais?
Parece ter uma certa correlação espacial também, né, Murilo? Parece ter uma certa correlação entre o quê? Espacial, se as parcelas forem mais próximas, assim, né? Em alguns. Fale isso, por favor, de forma mais simples. As parcelas mais próximas parecem seguir uma variação mais comum do que as mais distantes, não sei. Sim, só um minuto. Não. Os locais 6 e 7 têm uma variação maior do que os outros locais? Exatamente. Vocês estão falando que a Laís falou, parece que tem uma correlação das parcelas que estão mais próximas. Ó, todas as parcelas que estão no local 1, todas elas têm valores positivos de resíduo. Todas as parcelas que estão no local 6 têm valores negativos de resíduo. Todas as parcelas que estão no local 8 têm valores positivos de resíduo. O Thiago falou... O que você falou, Thiago? Você pode repetir de novo, por favor? Que os locais 6 e 7 parecem ter uma variação maior do que os outros locais? Isso. Então, ó, a variância aqui nesse local 1 é super pequenininha, enquanto a variância no local 6 e 7 são bem maiores. Nesses dois casos, ok? Além disso, vocês não estão vendo valores de resíduos ou caixinhas que estão exatamente em zero. Se o teu modelo está bom, a variabilidade ela tem que estar toda bem próxima de zero, ok? Se não, exatamente em cima de zero. Então, essas caixinhas deveriam estar todas em cima de zero. Mas no caso, eu tenho várias caixinhas para cima, acima de zero, né? E não em cima de zero. Várias caixinhas para baixo. Algumas estão mais ou menos próximas de zero, mais ou menos em cima de zero, mas nem tanto. E outras estão em posições diferentes. Em outras palavras, se vocês estão enxergando um padrão nos resíduos, você está enxergando um padrão que está presente na parte aleatória do teu modelo, que não está sendo capturada dentro da parte fixa do teu modelo. Ok? Você está enxergando um padrão nos resíduos. Laís? Desculpa, Murilo, tava com o microfone ligado. Tranquilo. Então, beleza. Se eu tenho um padrão nos meus resíduos, o que eu posso fazer para capturar esse padrão e tirar esse padrão dos resíduos? Eu preciso trazer esse padrão para a parte fixa do meu modelo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um novo modelo de regressão e incluir os meus locais como um fator no meu modelo. Em outras palavras, eu posso pegar essa variável que está representando um efeito no meu resíduo e trazer ela para dentro do meu modelo. Eu estou incorporando uma nova variável que está causando um padrão nos meus resíduos. Eu estou incorporando ela dentro do meu modelo. Se eu incorporo ela dentro do meu modelo, eu estou trazendo ela como fator, porque os locais 1, 2, 3, 4, 5, eles não são uma variável contínua, eles são locais, eles são regiões. Eu estou falando que é local 1, local 2, local 3, mas eu poderia ter Chapada dos Veadeiros, Jardim Botânico, Parque Nacional, FAO, poderia ter nomes, ou local A, local B, local C, local D e assim por diante. Então, quando eu coloco esse fator dentro do meu modelo e faço o teste, eu estou testando aqui de novo, estou botando a carroça na frente dos bois e não estou checando as premissas do meu modelo, porque as premissas vão vir depois. Então, eu já estou me adiantando e estou olhando a significância desses dois fatores, cobertura e dos meus locais. Quando eu faço o drop 1 para testar a significância desses locais, eu vejo que ambos os fatores são super importantes para explicar uma variabilidade na diversidade de espécies. Os dois fatores, incluindo o local, são altamente significativos. Se eles são altamente significativos, significa que eles estão capturando uma variabilidade em Y e não deixando essa variabilidade ir para o resíduo. Beleza? Quando eu estou incluindo um fator como esse aqui dentro do meu modelo, é o equivalente ao fazer um modelo por blocos. Vocês já devem ter visto ou ouvido alguém falar, faz uma análise de variância com bloco, ou faz um experimento em bloco, considera todos esses tratamentos dentro de um mesmo bloco.
Já ouviram falar disso? Sim. 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 Beleza. Quando vocês estão tendo esse tipo de delineamento, tudo que vocês estão fazendo é, vocês estão incorporando uma nova variável dentro da análise, uma variável, no caso, locais, e essa variável locais, ela vai dizer, olha, tem um bloco de observações, que são as parcelas 1, 2, 3, 4 e 5, que estão dentro desse bloco, que são muito parecidas. Então, a gente precisa tratá-las como sendo muito parecidas. Quando você inclui o bloco, você está dizendo para o computador, considere que essas parcelas estão dentro de um mesmo grupo, que elas têm uma variabilidade muito parecida. Ok? Exatamente idêntico. O problema disso, deixa eu ver o que eu tenho depois. Deixa eu aproveitar isso aqui para falar. O problema disso é que se você está incluindo uma variável categórica, são locais, é o local A, local B, local C, não sei o quê. Se você tiver 100 locais, o teu modelo de regressão, ou o teu modelo de ANOVA, ou seja lá o que for, ele vai perder 1 grau de liberdade para cada nível que você tiver nesse fator locais. Então, se eu tenho 9, 10 locais na minha análise, eu vou perder 9, 10 graus de liberdade se eu colocar esse bloco como variável categórica dentro da minha análise. Ah, mas qual o problema de perder graus de liberdade dentro da minha análise? Grau de liberdade na tua análise, grau de liberdade no resíduo, é a coisa mais preciosa que existe. Quanto mais graus de liberdade você tiver no resíduo, o número de graus de liberdade no resíduo é como se fosse um número de observações independentes que vocês têm na análise de vocês. Aí vocês vão ter que voltar lá no vídeo do primeiro dia, que é o vídeo sobre análise de variância e discussão desses conceitos. Está lá naquele link que eu passei por e-mail. Se você tem 30 unidades amostrais e você perde 10 graus de liberdade no teu modelo, é como se você estivesse perdendo 10 observações independentes e estivesse fazendo um modelo só com 20 unidades amostrais. Quando você perde graus de liberdade dentro do teu modelo, e você perde graus de liberdade em função dos preditores que você bota dentro do modelo, o teu modelo fica mais fraco. Por quê? Porque aí você está perdendo observações independentes. Em outras palavras, quanto mais observações você tiver no teu modelo, melhor é o teu modelo, mais preciso ele é. Melhores são as estimativas. Melhores são as estimativas dos efeitos. Mais corretos são os valores de P. Mas se você tem um fator que está te fazendo perder muitos graus de liberdade no teu resíduo, você está perdendo, é como se você estivesse perdendo observações independentes dentro da tua análise. Ah, eu esperava ter 30, mas na verdade estou tendo somente 20, porque eu estou perdendo muitos graus de liberdade no meu modelo. Se você tiver 1000 observações, pouco importa você perder 10, 20, 30 graus de liberdade, ainda vai ter 900 graus de liberdade no modelo. Mas isso é muito raro de acontecer. Em geral, vocês estão lidando com banco de dados com 30, 40, 50 observações no máximo. Alguns sortudos devem estar com 100, 200 observações no banco de dados, quando muito. Então, quando você tem um banco de dados grande, você perder 10, 12, 20 graus de liberdade, pouco importa. Você tem graus de liberdade suficiente para fazer uma estimativa robusta. Agora, quando você tem um banco de dados pequeno, com 20, 30 observações, você perder 30% dos graus de liberdade que você tem no modelo, isso vai fazer toda a diferença. Ok? Então, beleza. Se vocês não estão ligados nessa discussão, voltem lá nos links das aulas de estatística básica e vão dar uma olhada nisso. Beleza, mas eu coloquei os fatores do meu modelo e tenho os locais agora como blocos. Quando eu tenho os locais como bloco, eu estou fazendo, é como se você tivesse não uma única reta de regressão. Vocês se lembram que antes eu tinha uma reta de regressão, que era o efeito da cobertura. Mas quando eu estou colocando os meus blocos dentro do meu modelo, os meus locais dentro do meu modelo, eu estou dizendo para o modelo que eu não tenho mais uma reta de regressão. Na verdade, eu tenho 9 retas de regressão ou 10 retas de regressão, uma para cada bloco. Então, eu estou
dizendo para o modelo que eu tenho, na verdade, 10 retas no lugar de uma só. Ok? Porque isso é o conceito do fator de uma análise que tenha um preditor contínuo e um fator. Beleza, você vai ter, se vocês fizerem um summary, vocês vão aparecer com uma lista no resultado do summary com o efeito da cobertura em uma linha, que é uma inclinação da reta. E depois vai aparecer, para cada nível do fator, vai aparecer uma linhazinha de uma estimativa média para cada nível do fator. Pois bem, o que a gente fala é que cada um desses níveis do fator são valores diferentes de intercepto. Você está dizendo para o teu modelo, não tem mais somente um intercepto. Eu tenho 10 interceptos. E o número de interceptos está ligado ao número de blocos. Ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 retas. Uma reta para cada conjunto de observações. Tranquilos em relação a isso? Se vocês colocarem uma variável categórica num modelo, uma variável categórica com 3 níveis, vocês vão ter 3 interceptos na análise de vocês. Se vocês colocarem 2 níveis, vocês vão ter 2 interceptos. 20 níveis, 20 interceptos. E assim por diante. Professor, então toda variável categórica indica bloco. Indica Exato. que você precisa separar em blocos. Não necessariamente implica bloco. Nesse caso, o bloco, nesse tipo de delineamento, o bloco ele vai fazer referência às praias. Porque eu tenho um bloco, uma praia, que agrega todas essas parcelas. Esse é o delineamento clássico em bloco. Se você tem uma variável categórica, mas que não segue essa estrutura aqui, você não está falando de bloco, tá? Você está falando só de uma variável categórica. Tá bem, Então, entendi. Isadora, manda bala, Isadora. Professor, então cada bloco vai ter um valor de intercepto, né? Mas a inclinação de todas as retas vai ter o mesmo valor. Sim, por quê? Porque a inclinação, o efeito da cobertura em Y é que vai me dizer qual é a inclinação da reta. E nesse modelo, eu só tenho um valor de inclinação, que é o efeito da cobertura. Todos os outros fatores, todos os outros níveis, todas as outras estimativas que aparecerem no teu modelo relacionadas ao bloco e a essa variável categórica, elas vão modificar o intercepto. Elas vão mudar o intercepto da tua análise, mas a inclinação da reta vai ser exatamente a mesma. Então, por isso aqui, todas essas retas são exatamente paralelas. Por quê? Porque o efeito de cobertura na diversidade de plântulas, ele é idêntica idêntica em cada um dos blocos. Então, a inclinação da reta não está mudando, não. É só a altura da reta que vai mudar em função do bloco. Tá bom. Tá. Beleza. Max? Professor, vai ter casos, né, que a gente vai estar interessado em ver o efeito da variável categórica. Nesses casos, por exemplo, se fosse diversidade... A diversidade é ruim, mas se fosse separando dia e noite, por exemplo, e aí dia e noite fosse 2 níveis numa variável categórica em cima da visualização do animal. Cortou aqui. Eu só perdi, eu escutei até Poderia estar vendo o efeito do horário do dia. Por enquanto a gente não vai entrar nessa discussão, mas se você tem interesse no fator, beleza, teu fator faz sentido incluir dentro do modelo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, aí acho que responde a tua pergunta. Eu vou guardar as cenas para daqui a pouco. Todo mundo entendeu essa relação aqui? Beleza. Murilo, as linhas, as retas vão ter a mesma inclinação porque esse efeito ele é medido com o conjunto dos dados, né? Isso. Esse efeito da cobertura na diversidade de plântulas, ele utiliza todo o conjunto de dados para medir, então, para gerar esse fator de inclinação, esse beta. E aí, o modelo só vai depois separar isso nos intercepts, né? De cada bloco. Isso, Que é a média de cada bloco, né? Sem... Isso. Vamos com calma. Então,
Esses efeitos que eu estou estimando aqui, essas linhas retas, elas estão de acordo com esse modelo aqui que eu ajustei, ok? Se ele está correto ou não é outra história, mas eles estão de acordo com esse modelo que eu fiz. E nesse modelo que eu fiz, eu coloquei uma variável inclinação da reta com os fatores locais. Eu estou assumindo que tem um efeito de cobertura que é independente do efeito do local. Vocês estão falando, mas a inclinação da reta não é a mesma. Vocês se lembram que se eu quiser fazer a inclinação da reta mudar em função dos fatores, que tipo de modelo eu tenho que ajustar aqui? Já passo para você antes, só um minuto. Deixa eu terminar esse raciocínio. Você coloca uma interação. Exatamente. Se eu colocar uma interação entre cobertura e fator, aí eu vou dizer para o meu modelo linear, eu estou deixando você ser flexível. Eu estou deixando você estimar um intercepto para cada nível do meu modelo, do meu fator, mas eu também estou deixando você estimar uma inclinação da reta para cada um desses níveis, ok? Aí eu teria inclinações diferentes aqui nessa situação, o que não é o caso, ok? Então, Andy, pode falar. Que estou confundida, professor. Então, quando incorporo o fator aí, a interpretação continua sendo sobre a variável da cobertura ou eu tenho também que interpretar o fator? Aí, quando eu tenho o modelo de blocos. Depende do que você... Por exemplo, eu tenho 10 linhas, só que as linhas são paralelas, né? Então, aí continuo interpretando que a maior cobertura, a maior diversidade. Então, aí eu onde fiquei confusa. Então, o que faz aí incorporar o blocos, além de ajustar o modelo? Não sei se eu entendi a tua pergunta. Você pode formular de novo, por favor? Ou seja, ainda eu incorporo os blocos no modelo, a interpretação continua sendo sobre a cobertura. Então, beleza. Se eu coloquei um bloco aqui no meu modelo, esse meu bloco que eu coloquei no meu modelo foi só para controlar esse resíduo aqui, ó. Esse bloco, para mim, ele não tem interesse biológico nele. Eu só estou incluindo ele dentro do meu modelo para controlar esse efeito do resíduo que é dado por essa estrutura de amostragem. Então, quando eu estou colocando um efeito bloco no meu modelo, eu não tenho eu não tenho um interesse particular no bloco. Esse é o conceito do bloco, né? Você coloca o bloco só para controlar por aquela variabilidade e dizer que aquelas parcelas todas estão elas estão agregadas dentro de uma segunda estrutura. Quando você coloca o bloco nesse caso aqui também, você está pensando nisso. Eu estou colocando o bloco só porque eu sei que tem um padrão no meu resíduo que tem a ver com a minha amostragem. Mas eu não tenho nenhum interesse particular no bloco em si. Eu posso ou não interpretar o bloco biologicamente, mas o meu interesse principal é a cobertura. Por isso que eu estou interpretando aqui somente o efeito da cobertura e não o efeito do bloco. Entendi, professor. Obrigada. Acho que daqui a pouco vai ficar mais claro para você, na hora que eu explorar algumas coisas a mais disso. Então, beleza. Mas existem casos em que eu tenho um interesse específico, na verdade, Andy, é agora que tem que vir esse discurso. Se eu tenho um interesse biológico no bloco, beleza, eu coloco o bloco dentro do meu fator e posso analisá-lo biologicamente. O bloco é significativo. Tem diferentes regiões, então eu tenho diferenças médias entre regiões. Aí eu vou interpretar biologicamente isso. Beleza. Agora, existem situações em que o bloco, eu não tenho um efeito particular, eu não tenho eu não tenho um interesse particular nele. Eu não estou interessado qual vai ser o efeito ou não. Eu quero simplesmente controlar essa variabilidade do bloco. Eu quero impedir que a variabilidade que esteja ligada ao bloco não vá parar direto no resíduo do meu modelo. Ou seja, eu quero capturar essa variabilidade de uma outra forma. Ok? Quando eu tenho esse interesse, eu não tenho interesse particular no bloco, e eu quero simplesmente capturar essa variabilidade para isso não ir para o resíduo, eu posso usar um LMM, um modelo de efeitos mistos. Ok? O que esse modelo de efeitos mistos é?
Ele é... Pera, o professor repete quando você tem interesse em... Eu entendi a frase. Quando você tem interesse em capturar e não vá pro resíduo, como é que é? Você se lembra aqui desse problema? Não, sim, lembro. Esse problema aqui, ele está no resíduo. Aham. Se você... Quando você estava fazendo os modelos e fazendo a checagem das premissas, eu falei, chequem todos os resíduos em função de todos os preditores dentro e fora do modelo. Aí você checou em função de um preditor que está fora do modelo, ou seja, ele não é importante para você, ele não tem nenhuma razão de ser ali no meio do caminho, mas na hora que você checou ele, você tem uma variabilidade, você tem um padrão no resíduo que é ligado a essa variável locais. Uhum. Então, quando você coloca esse fator dentro da análise, você está dizendo, olha, eu tenho um interesse particular nesses fatores. Eu tenho um interesse biológico nesse fator. Mas no teu caso, como ele nem estava dentro da análise, eu não tinha um interesse nele. Eu não tinha um interesse biológico, não estava querendo comparar a média de diversidade de plantas no Parque Nacional de Brasília ou nas reservas do Distrito Federal comparado com as reservas de Minas Gerais. Eu não tenho interesse nisso. Eu só quero controlar por essa variabilidade pelo fato de eu ter uma amostragem hierárquica em diferentes locais. Então, se eu tenho interesse no fator, o fator deve entrar dentro da tua análise. Aí ele é um fator de fato, ele é uma variável categórica que tem uma interpretação biológica por trás. Agora, se eu não tenho interesse nessa análise, a gente pode dizer que esse efeito é como se fosse um bloco, é como se fosse uma estrutura que vai dizer para o teu modelo, olha, toma cuidado, porque essas observações são mais parecidas entre si, essas observações são mais parecidas entre si, e essas observações são mais parecidas entre si. Quando você tem essa perspectiva de você não ter interesse nessa variabilidade, você só quer especificar para o modelo que isso está acontecendo por causa da tua amostragem hierárquica, você pode simplesmente querer ignorar o fator do bloco, mas considerá-lo no modelo igualmente, para o teu resíduo não ter um problema. Então, quando você está na situação que você tem uma estrutura hierárquica, que você tem uma estrutura no teu resíduo, mas você não tem um interesse biológico particular nessa estrutura hierárquica, nessa estrutura do resíduo, você pode capturá-la por meio de um modelo de efeito misto. Já a gente vai conversar mais sobre isso, eu acho. Alguém está querendo fazer alguma pergunta? Murilo, eu queria só colocar um ponto aí nessa questão. Tem umas coisas que estão em bloco e às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, a pessoa que coletou o dado, ela pode ser o bloco. Eu trabalhei uma época com fauna, a gente tinha que anotar quem fez tudo para coleta de dados. As placas de Petri num laboratório que foi coletado em determinada época do ano. A gente pode blocar aquilo no dia, né? E é um monte de coisinha que a gente não tem cuidado, né? E fica achando, não, meu dado não tem bloco, porque eu não fiz um delineamento de ANOVA ou não sei o quê. Mas a maior parte do dado tá blocado, né? Isso. O fato, no que você está falando assim, o fato tá blocado ou não, é no sentido de eu tenho uma estrutura inerente à minha amostragem. Eu fui lá, num dia, e fiz todas as placas de Petri que eu tinha para fazer. De repente, esse dia eu tô super tranquilo, não tô saudável, numa boa, mas daí 2 semanas eu vou lá fazer as minhas placas de novo e eu tô gripado. Aí todas as minhas placas que eu for fazer naquele dia vão estar sujeitas a um pool de germes ou alguma coisa assim que tá comigo. Então, o fato de eu ter um dia uma placa, um conjunto de placas, e outro dia um outro conjunto de placas, sei lá, de repente sou eu que estava doente, de repente estava calor, de repente quebrou o ar-condicionado, de repente foi um dia que tinha muita fumaça e caiu muita poeira, mas todas aquelas observações elas vão estar estruturadas de acordo com o dia. E aí a estrutura, óbvio que se vocês forem detalhistas, vocês vão começar a enxergar bloco em tudo quanto é lugar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando se você fez isso intencionalmente ou sem intenção e por um acaso você acha que aquele bloco pode causar algum efeito na tua análise, você pode ir adiante e usar esse bloco na estrutura da tua análise para tentar controlar por esse fator.
Porque lembrem-se, quando a gente está fazendo um modelo de cobertura em função de um outro preditor, no caso de uma variável categórica, poderia ser até uma variável contínua, eu estou estimando o efeito de cobertura independente do efeito de local. Ou se eu estou fazendo um modelo com duas variáveis contínuas, eu vou estar tirando o efeito estimando o efeito de cobertura totalmente independente do efeito da luz. E eu vou estar estimando o efeito da luz totalmente independente do efeito da cobertura. Em outras palavras, eu estou controlando pela variabilidade das outras variáveis. Eu estou estimando um efeito controlando pela variabilidade das outras. E aí, você pode entrar com um fator bloco para tentar controlar pela variabilidade do meu bloco e estimar o efeito corretamente de cobertura.